Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate de hoje. O tema do programa é sustentabilidade. Começamos agora o nosso programa. No programa de hoje, para discutir sobre esse tema, eu recebo os vereadores Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, e o vereador Jocely Nazari, do PPS. Antes de falar sobre o tema, desenvolver um pouco mais sobre o assunto, vamos ouvir o boa noite dos vereadores que estão aqui, começando pelo vereador Bola. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vereador Jocely, Lacerda, todos os telespectadores da TV Câmara. Estamos aí mais uma vez para participar de um debate muito proveitoso, com certeza, porque o tema é muito bom. Vereador, tudo bem? Boa noite, Lacerda. Boa noite a quem está nos assistindo. Realmente é um tema muito importante que nós temos que discutir. Temos que ampliar as discussões, inclusive, não só aqui, mas sim com a comunidade, aí, para que se torne um mundo muito mais sustentável, aí, inclusive para nossas gerações. Quando falamos em sustentabilidade, as ações coletivas de sustentabilidade, e neste caso eu incluo também as ações públicas do Poder Executivo e Legislativo, elas só vão surtir efeito a partir de ações individuais. Nós, quando pensamos no todo, nós temos que pensar no indivíduo, ele faz parte do todo. Se nós não tivermos ações individuais, pensarmos em ter atitudes sustentáveis, nada disso será possível. Todas as ações que forem implementadas não surtirão efeito. Eu pergunto, no nosso município, o que o Executivo tem feito para que ações de sustentabilidade sejam implementadas e sejam absorvidas individualmente? Fiquem à vontade. Quem quer começar? Jocely, Bola? Bom, me permite, Bola, primeiramente, o nosso município de Balneário Camboriú, são várias ações que o município tem feito. Eu quero alimentar uma aqui, que é a questão da coleta do lixo. Hoje o município tem defendido muito que nossos moradores eles separem o lixo, que hoje é terceirizado a coleta, através de uma empresa terceirizada, e inclusive tem os dias corretos para você buscar, aliás, que eles vão vir buscar o lixo. Vamos aqui pegar a questão do óleo de cozinha. O óleo de cozinha tem um programa, inclusive, do nosso município. Até teve um colega vereador aqui nosso que fez uma legislação onde, obrigando os supermercados a terem recipientes para que possa ir lá, o seu consumidor, o seu cliente lá, depositar o óleo de cozinha. Mas o município tem investido e cobrado muito para que os moradores eles deixem ser recipiente na sua casa, no seu condomínio, e existe a coleta. Isso é uma das ações que o nosso município tem cobrado muito. A população também tem colaborado aqui, quero deixar bem explanado nisso. Onde eu moro, no meu prédio lá, tem sim essa coleta, passa, se eu não me engano, uma vez por semana ou duas. Eu mesmo, nós produzimos esse óleo de cozinha e nós fizemos depositamos lá para que venha fazer a coleta. Quando fala em sustentabilidade, a gente pensa primeiro no lixo, né? Primeira coisa que a gente pensa no lixo. Embora sustentabilidade é uma palavra nova, né? Exato. Que tem menos de 50 anos, mas que toda a vida que houve um relacionamento vida e o planeta Terra, né, tem a questão da sustentabilidade, é a relação do ser vivo com a natureza. Sim. E nós aqui, em políticas públicas de Balneário Camboriú, remonto na época que não tinha lixão. O lixo era jogado, por exemplo, no Bairro das Nações, hoje é o estádio municipal. Ali era um mangue, uma taboa, então ninguém habitava porque não morava dentro da água, dentro da lama, e o pessoal começou a jogar o lixo da cidade ali, a própria prefeitura. Foi por isso que o Pavão chegou e ganhou a primeira eleição, apontando as falhas de Balneário Camboriú. Uma delas foi a sustentabilidade, quer dizer, a questão da relação do ser humano com a natureza e acabar com aquilo ali.
E a localização, né? Quase central. Aí lixão. Os ambientalistas viram que não tinha, porque foi a primeira cidade que tem uma secretaria de meio ambiente, foi Balneário Camboriú. Sim. Detectaram que não tinha mais jeito, então transformaram em compensação a um bem de utilidade do público, de domínio público. Então, no domínio público, foi feito o estádio municipal. O município teve períodos em que os lixos se acumulavam pela rua, prefeitos que não recolhiam, jogavam na estrada geral do Barranco, né, nas margens do rio Camboriú. Jogavam? Jogavam lixo lá. Não, eu acho que o senhor me desculpe a correção. Ainda jogam. Continuam jogando lixo público, até lá. O poder público. Mas a população, infelizmente, continua fazendo isso. Sim, mas assim, antes era o poder público, agora a população. Antes era uma coisa quase que exclusiva do poder público. Agora não. Do descarte e da construção civil. Foi feito um trabalho para parar com isso e o que aconteceu? As pessoas continuaram essa tradição. E a gente tenta evitar, inclusive no dia do Mundial do Meio Ambiente, que eu acho que é 5 de maio, 5 de junho de 2017, eu fui lá e fiz uma filmagem e chegou a viatura que tinha sido recém-comprada pelo meio ambiente, com 2 agentes de meio ambiente justamente passando por ali fazendo rondas. Então, Balneário Camboriú, na relação sustentabilidade, tem cuidado da orla, né? Dos costões, por exemplo, as pedras que antigamente tinha muito marisco, tinha tudo, hoje não tem mais nada. Então está investindo bastante em fiscalização do meio ambiente, está colocando pessoas para apoiar os projetos de criação de frutos do mar nessas regiões, inclusive mais especificamente, né, o maior deles ali na Praia de Laranjeiras. Tem fiscalizado bastante a praia central para que as pessoas não coloquem aquelas redes, não puxem como antigamente com rede de camarão para pegar peixe. Aí pegava peixe de todos os tamanhos. A nossa mata, nós temos muita nascente, quase toda, quase 100% da região de Bombinhas a Barra Velha está em cima de uma laje de pedra de água mineral fluoretada. Então aqui já saiu água mineral Rio do Ouro, tem umas 20 fontes de água mineral aqui, da onde nós estamos na TV Câmara, para 2 km para cada lado, né? 3 km. Então, tudo isso nós temos que fazer a manutenção. O esgoto é coletado e tratado para não poluir o lençol freático, não poluir a nossa fonte de água. Porque o dia que nós não conseguimos puxar a água mais aqui de cima, nós vamos ter que apelar, o ser humano vai ter que apelar para o subsolo. Então, como tem um aquífero Guarani que atravessa quase o Brasil inteiro, nós temos aqui esse lençol de água. Então, em relação ao poder público, a gente vê que desde aquele momento, de 89, que o Pavão assumiu a primeira vez, começou sim uma política pública de preservação do meio ambiente e de relacionamento e sustentabilidade entre os seres vivos e a natureza. Inclusive, o primeiro ato mais agressivo que mais gerou reação, inclusive rejeição política ao prefeito que iniciou isso, são as pedreiras no morro do bairro da Barra. Né? Então, nós temos sim feito políticas públicas em Balneário Camboriú de sustentabilidade, tem bastante. Pois políticas públicas tem bastante. Aí eu volto no assunto, são ações coletivas. Mas nós passamos pelas ações individuais. Como chega ao cidadão? Eu, por exemplo, o vereador Jusceli citou no prédio dele. Mas eu vejo que a maioria, pelo menos em alguns locais que eu já frequentei, as pessoas não têm este cuidado de uma atitude simples, que seria selecionar e separar o lixo. Eu pergunto, partindo deste princípio e do início da minha pergunta, as ações coletivas do município, como chegar até o indivíduo, fazer com que ele mude o seu comportamento, porque nós não vamos atingir objetivo nenhum se não passar pelo indivíduo. Eu torno a pergunta para vocês. Se me permite só complementar, Bola, o Theo Bola puxou um assunto muito importante aqui do que Balneário Camboriú vem fazendo desde a sua criação da Secretaria do Meio Ambiente. Mas Balneário Camboriú investiu muito também na mobilidade. Nós temos aqui a malha viária das ciclovias. Isso é fazer com que a nossa população tenha qualidade de vida. E se você tem qualidade de vida, você tem sim, você está sim inserido no sistema. Então quando você procura uma prática de andar de bicicleta, por exemplo,
já é uma maneira de você estar, Perfeito. você propriamente sustentável. E foi uma ação de quem? Foi uma ação do poder público que investiu nas ciclovias. Balneário Camboriú tem investido muito nisso aí. Eu puxei um tema aqui antes, o Bola puxou outro, da questão disso, mas nós temos não só isso, se você parar para pensar, quando você tem qualidade de vida, você está sim no mundo sustentável. Então essas ações, e como você fez a pergunta, Lacerda, você tem que investir em quem? Em quem reside na nossa cidade, que é quem? É o ser humano. Mas quem provoca a destruição do nosso meio ambiente? Somos nós, ser humano. Então nós temos que alavancar isso. Então o que fazer? O poder público tem que criar as ações justamente para que possa o ser humano ter acesso e voltar aonde? Nas campanhas. O que é a campanha? As campanhas de conscientizar aquele cidadão, aquela cidadã que reside no meio urbano, que ele possa sim vir a cuidar também, não é simplesmente eu chegar lá, cobrar do prefeito que desenvolva ações, cobrar dos vereadores que fiscalizem, mas se eu estou lá produzindo algo que vai denegrir o nosso meio ambiente. Então é nesse sentido que eu coloquei até para complementar, vereador Bola, que é nessa questão. Nós, assim, se vamos focar na questão então do lixo. Pode ser o início porque da nossa conversa. Eu tenho o meu projeto claro. de lei dos canudinhos, né? Do material plástico fornecido a hotéis, bairros, restaurantes, problema. Que é uma questão de sustentabilidade das nossas águas, né? Da vida marinha. Então, até nem só daqui, porque as correntezas levam adiante. Assim, e quando se fala em sustentabilidade, sempre se fala em coisa pública, de iniciativa privada, de iniciativa pública, de iniciativa individual, de iniciativa coletiva, né? Então a sustentabilidade ela abrange. Agora, assim, o nosso povo, eu penso o contrário, tá? A maioria faz isso? Não, a maioria não faz isso. A maioria que eu vejo hoje que sai com o cãozinho na rua, sai com o saquinho em plástico, cuida bem dos animais, a maioria não abandona animais na rua, a maioria não joga lixo, a maioria inclusive tem os horários, respeita a tabela do lixo. Acontece que numa rua tem 10%, 15% que não faz isso. Então você pega do 100%, 85% está fazendo a sua parte. Nós temos que avançar na educação, por isso que eu digo que o poder público tem feito historicamente alguma coisa, porque nós temos que avançar na conscientização daqueles teimosos que não querem. Eu tenho um conhecidíssimo empresário da Quarta Avenida que um dia disse para uma mulher na beira da praia que o cachorro dela, as necessidades que o cachorro dela fazia na areia da praia eram mais limpo do que a comida que ela comia. Uma mulher que foi reclamar com o empresário. E a mulher deu o nome do empresário na rádio. Ele ligou para a rádio e disse, mas eu reafirmo as necessidades fisiológicas do meu cachorro são mais limpas do que... Então, quer dizer, tem gente que não adianta. Tu pode abrir a cabeça e tentar colocar. Hoje, por exemplo, o Proerd. O Proerd, ele embora a droga, né, ela ataca muito a nossa sociedade, mas a educação nas escolas públicas e privadas são iniciativas individuais, coletivas, né? O que elas fazem? Elas têm tirado a maioria das drogas, certo? Mas acontece que nós temos um povo em Balneário Camboriú, assim, 85% respeita, tira o chapéu. Agora tem 15% que denigre toda a imagem de uma cidade. Esse é o problema. Olha, nós vamos conversar sobre esse tema, continuar conversando, que é sustentabilidade, com os vereadores Aldemar Pereira Bola e também com o vereador Juscelino Nazari, do PPS, o vereador Bola é do PSTB. No próximo bloco voltamos já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A Emasa continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. Emasa e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
Estamos de volta à segunda parte do nosso programa Câmara Debate. O tema é sustentabilidade. Os vereadores que estão aqui comigo para discutir sobre esse tema, falar sobre ações do governo e ações individuais também, discutir um pouco mais e aprofundar esse assunto, são os vereadores Aldemar Pereira Bola, do PSDB, e o vereador Juscelino Nazari, do PPS. Falamos sobre lixo, falamos sobre algumas ações do governo municipal para que trabalhe essa ideia de forma coletiva. O assunto foi puxado para a individualidade, as atitudes de cada cidadão em ter com relação ao meio ambiente, de um modo geral. Um outro fator extremamente preocupante dentro desse contexto, o ser humano ele não vive sem água potável, sem água, água doce, vamos chamar assim, porque tem água do mar aí de sobra, né? Mas o ser humano não sobrevive. Temos um grave problema aqui que não envolve só o nosso município, mas que reflete diretamente em Balneário Camboriú, que é o fornecimento, a nossa fonte de abastecimento de água, que depende diretamente do Rio Camboriú, que é na cidade vizinha. A previsão é que a água captada no rio, o tempo que nós ainda temos para explorar, para atender a nossa população com o que se tem hoje, é de 10 anos. Passou de 10 anos, nós vamos ter dificuldades de abastecer todas as duas cidades e a nossa população. A pergunta é, pensando em sustentabilidade, quais as ações que o governo já... 10 anos está logo aí, que o governo já está pensando ou deve pensar para que a gente encontre alternativas para a captação de água na nossa região. Já pensaram nisso os vereadores? Já, senhor. Nessa questão da água, nós tiramos a Casan de Balneário Camboriú, que estava há 31 anos aí. Faltava água no verão, todo verão faltava água. No inverno faltava água e água suja. Aí nós, quando tomamos o abastecimento de água, a captação e abastecimento de água para Balneário Camboriú, nós tomamos junto uma decisão de, durante 10 anos, iniciar um processo de aluguel dos terrenos onde tem as nascentes de água no município de Camboriú, investindo no proprietário do terreno. Então esse era um projeto inicial já em 2006, quando nasceu a EMASA, já nasceu com esse propósito. E ao mesmo tempo criar alternativas ou descobrir, fazer estudos para que fizesse um reservatório ou vários reservatórios de água para abastecer. Nós temos a questão do abastecimento de água como a sustentabilidade, a relação do ser humano com o meio ambiente. Não vive sem a água, mas a água não vive sem o verde. Então ela não tem, nós temos que preservar. E como é que seria feito isso agora? 10 anos passados, o município veio com o projeto e agora com o atual governo está tentando colocar em prática, em conjunto com o atual governo de Camboriú, o reservatório gigante para abastecer pelo menos por 6 meses. Que também não levaria 20 anos de capacidade, tá? O problema é que nós temos 10 anos, nós estamos discutindo o reservatório, nós estamos esquecendo que a fonte geradora, ela se esgota. Esse é o problema, é onde eu quero chegar. Exatamente. Só para complementar, desde que foi criada a EMASA, e Lacélia, a comunidade que está nos assistindo, 1% do que a EMASA arrecada, ela é obrigatoriamente, obrigatória em reinvestir esse valor justamente em políticas para que de sustentabilidade, justamente aquelas pessoas que têm os seus imóveis no lado do Ribeirão, de Camboriú, para que possa deixar aquela área reservada para que ela possa armazenar água. O vereador Bola que puxou um assunto muito importante, foi debatido aqui nessa casa, aqui no nossa Câmara de Vereadores, e foi explanado por engenheiros, onde vieram com uma solução. E há um investimento alto, o município de Balneário Camboriú, ele, num todo, no que se precisa, é um fator fundamental que é a água. Há necessidade, sim, de nós buscarmos esse recurso financeiro para que se indenize os proprietários. Até o Bola levantou aqui uma questão de locar o terreno por 30 anos ou 50 anos para que possa fazer um grande reservatório de água. Mas muito bem, eu propriamente sou favorável que o município adquira aquela área e não dá para a gente pensar assim, mas essa área ela é na cidade de Camboriú.
E nós vamos investir em Balneário Camboriú para poder garantir a água de Balneário e Camboriú. Nós temos que pensar o seguinte, nós não temos outra saída, a não ser que nós vamos pegarmos e dessanalizar a água do mar para podermos o nosso consumo humano nas gerações futuras. Que é uma alternativa futura e que temos que pensar nisso já com bastante propriedade. Exatamente. Né? Porque a nossa fonte de água, ela é esgotável, é sabido. Ela vai chegar um tempo que isso não vai ter de onde captar mais. E aí? Vamos buscar... Então, está se falando hoje, e vieram passar aqui o relatório, que precisaria o valor para ser indenizado para os proprietários dessas terras, que daí ficaria um grande reservatório de água, em torno de 100 milhões de reais. Mas se a gente for calcular em todos os anos que isso vai beneficiar a comunidade, a nossa cidade, isso é um valor insignificativo. E quero aqui deixar muito bem claro que nós temos bola. A nossa população, e quem diz isso não é o vereador Juscelino, nem o Lacerda, nem o Bola, é o IBGE, que nossa região, Balneário Camboriú e Camboriú, cresce 3% ao ano. Então, todo ano tem mais 3% de população. Era esse sentido. Sim. Nós pegamos assim, ó, na questão da população, o último estudo, levantamento do IBGE, acusou que 128 municípios do estado de Santa Catarina diminuíram a população. As pessoas ou vieram para o litoral ou saíram do país. Os jovens, a grande maioria, saiu do país. Os adultos, a grande maioria dos que se mudaram, vieram para o litoral. Por isso que nós ainda permanecemos crescendo 3% ao ano. Né? Algumas cidades 5%, outras até 6% aqui no litoral ao ano. Mas o nosso problema é que esse freio não dá para colocar ainda aqui, né? Como você diz, essa água é uma fonte esgotável. O vereador Jocely diz, nós temos que, ao invés de alugar, indenizar. O que a gente pensou em 2006, ali, quando fez, nós temos que tratar o esgoto de Balneário, depois nós temos que tratar o esgoto de Camboriú, para depois adquirir essas terras. Porque os recursos, primeiro, tu tem que preservar ao subsolo. E em Balneário Camboriú cresce vertical e coleta e trata o esgoto. E Camboriú cresce horizontal, vai invadindo as áreas rurais, invadindo as montanhas, as construções, não é de forma predatória, é até organizada, mas está acontecendo, e a contaminação do solo é em todos os locais. Ou tem fossa e filtro, ou não tem nada. Né? Joga direto no tubo ou um buraco cavado no chão, como a gente vê em muitas propriedades em Camboriú, que nem fossa não tem, na rural. Então, essa questão, como é que nós vamos viver até a virada do primeiro século, que nós já estamos chegando nos anos 20, né? A gente fala dos anos 20 do século 20, sim, e agora já estamos falando os anos 20 do primeiro século do terceiro milênio. Então nós temos que pensar assim, sem esquecer que sempre houve um relacionamento do ser humano com a natureza. Nós temos, depois da industrialização, a destruição em massa, que daí são os gases que são jogados na atmosfera. Aqui embaixo também afeta a qualidade da água, afeta nas nossas vidas. Às vezes a gente toma banho de chuva ácida, aqui com menos intensidade, que a nossa indústria é menos poluente, mas toma. Então nós temos vários problemas. Como nós vamos fazer para dar condições de termos água, por exemplo, no ano 2030, é nós agora. Nosso mandato que está aqui é um mandato que chegou a hora. E nós temos que bater, sim, muito. Nós estamos indo para a segunda metade do mandato, tanto o poder executivo dos dois municípios, quanto o poder legislativo dos dois municípios. Tem que começar a debater muito isso, porque tem que sair do papel. Era para 10 anos iniciou, mas muito devagar. Agora iniciou mais intensamente no mandato desses dois prefeitos, Dr. Elcio e Fabrício. Mas a gente pega, por exemplo, a imprensa, né, e eu posso citar aqui, por exemplo, o site do jornal Janelão, somos contra. Queremos ver alternativas. Camboriú não pode se submeter aos interesses balneários. E eu entendo que isso é correto, mas tem que começar já, acelerar. A hora que começarem a entender que cidades limítrofes como as nossas têm que parar de pensar individualmente, pensar coletivamente, talvez situações como essas possam ser resolvidas. O vereador citou um exemplo de um projeto na área de sustentabilidade, o vereador Jocely citou um projeto do óleo. Tem algum outro projeto nessa área circulando dentro da casa, vereador, do senhor ou de outros vereadores na área de sustentabilidade?
Fazem exatamente 60 dias até que foi promulgado nessa casa, eu entrei com um projeto. São várias ações que tem, outros colegas vereadores também já têm projetos aqui, como eu protocolei um projeto aqui nessa casa que destina corretamente o recipiente que vem aquela embalagem da tinta, do solvente, justamente para que quem fornece, quem vende esse material, ele seja responsável por a destinação correta desse recipiente. Porque a lata de thinner, de solvente, de tinta, ela não é lixo comum, ela não é considerado lixo comum. Então, a lei tramitou aqui, foi aprovada, 60 dias está promulgada, justamente pensando nisso. Eu peguei essa lei que já funciona há muito tempo no município de São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente fez algumas alterações devido à nossa cidade e lá já é um sucesso isso. Temos que tornar. Então são essas ações, assim, vereador Bola, como é que está nos assistindo, que a gente está fazendo para quê? Para conscientizar também as pessoas. Que você vai jogar uma lata de tinta num lixo comum, você vai pintar seu apartamento, sua casa, e tu pega a lata de lixo e joga no lixo comum. Claro, passa o caminhão aqui da nossa empresa que recolhe, leva para lá, mas não é uma lata de tinta, não é, porque ela, uma vez essa tinta jogada no meio ambiente, ela é altamente tóxica e ela prejudica a nossa cidade. Esse projeto foi aprovado, então é um projeto onde ele regulamenta e dá o destino correto desses recipientes e a responsabilidade de quem faz a comercialização desses produtos. Esse é um deles. Tem outros circulando na casa, pensando nisso, já que é uma situação preocupante a sustentabilidade, nós temos que pensar nisso o quanto antes, em ações para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, né, dure mais tempo. Porque o único pontinho azul no universo que ainda eu conheço, e eu acho que os vereadores também se conhecem, me contam onde tem, que consegue ter vida humana, é o planeta Terra. Ele é um pontinho azul pequenininho no universo. Se isso aqui acabar, a gente não tem para onde ir, não. Pelo menos não me contaram em nenhum outro lugar, não. Essa lei do vereador Jocely me fez me lembrar de duas coisas. Uma que tem a ver tudo a ver. Um dia eu estava numa casa de excursão, no bairro das Nações, se eu não me engano, no Rua Noruega. Passando ali, comecei a conversar com o proprietário. A caminhonete, os caras botando lata de tinta, lata de piso, argamassa na caminhonete, e eu disse, Mato Grosso. Aí eu disse, sim, são daqui ou são turistas? Aí o dono da casa disse assim, não, eles são turistas, mas que lá não tem um produto de qualidade que nós temos aqui. Então eles levam. Então, quer dizer, muita coisa vai para fora, mas tem como controlar aqui. Você passa no prédio, eu já vi, aí eu falei duas coisas. Eu já vi e já parei e já chamei atenção, e até fica chato, depois tu encontra a pessoa para pedir voto e a pessoa dá com os dedos, né? Se é uma pessoa consciente, tinha que votar em quem fosse lá cobrar, e não o contrário. O cara com a mangueira, lavando tinta a óleo, lata de tinta a óleo com mangueira, olha só, dentro de uma boca de lobo. Aí, consciência zero, né? Zero. A preservação do e eu peguei e parei e falei, mano, brincadeira, mas o que o senhor quer que eu faça com isso aqui? Diz para mim onde é que eu vou descartar isso aqui. Oferece, doa para quem quer. Entendeu? Alguém vai precisar, bota a lata ali. Não, mas eu quero usar a lata. Outra, eu passei num cara, eu comprava frango assado dele, eu comprava carne dele, até um dia que eu vi ele com a máquina virando numa bacia a gordura que estava dentro da máquina. E nós conversando ali, daqui a pouco eu olhei ele lá, né? Ele não estava conversando com ele, estava próximo, com a bacia na boca de lobo também, a gordura do frango assado. Cara, sabe aquela agressividade assim que dá em ti, assim que o sangue sobe, né? Fica de cabelo em pé. Perdeu o cliente, o cara. Ele perdeu o cliente e eu perdi o voto. Porque um dia eu cheguei para ele em 2016. Perdi o voto, é ótimo. Eu estava 8 anos fora da política. Sim. Em 2016 fui lá pedir um voto. Daí, vamos dar um votinho para mim, isso aqui. Mas tu é cara de pau, né? Tu já esqueceu o que tu fez comigo? Eu olhei assim. Que pena, né? Que Aquele pena. dia da máquina de frango lá, nem quero mais teu voto. Cara,
Não é por nada. Sim. Olha agressivo. Mas aí voltamos naquele assunto inicial, que é de conscientizar as pessoas. Quando você diz que a população faz isso, não. Sim, são indivíduos que acabam se comportando dessa forma. Aí um turista vê aquilo, lá em Balneário Camboriú, eu vi, joga gordura de frango na boca de lobo. Fazer o quê? Vai parar. Olha, nós vamos continuar tratando desse assunto, sustentabilidade, depois do nosso intervalo. É um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta, última parte do nosso programa Câmara Debate de hoje. Os vereadores que estão conversando comigo sobre o tema sustentabilidade é o Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, e o vereador Juscelino Nazari, do PPS. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Falamos sobre várias vertentes dessa área sustentabilidade. Neste último bloco, vamos falar um pouco sobre as fontes alternativas de energia, se a nossa cidade já pensa nisso, se o nosso governo e o legislativo já pensa nisso. Vamos falar também, começar puxando esse assunto, se a Casa Legislativa está preocupada com isso, se tem tomado ações internas, como diminuição de consumo de copos descartáveis e outras coisas mais, fontes alternativas de energia. Se nós, enquanto, no caso eu especificamente não, mas os senhores e a Casa Legislativa têm tomado atitudes internas nesse sentido? Bom, nossa casa aqui, a nossa Casa Legislativa, já está passando por uma reforma e, inclusive, está sendo instalada umas placas de captação de energia solar justamente para que possa reduzir o custeio. Então, isso já é uma realidade aqui para dar um exemplo também para a sociedade. Eu quero fazer uma menção especial. Nosso município vai agora, nos próximos meses, ter o nosso grande sonhado centro de eventos. Nós estive lá visitando junto com os demais vereadores, o vereador Bol também esteve lá. Dentro dele, ele foi todo arquitetado já para que a energia que vem de fora, que é a energia solar, ela não deixa o ambiente escuro, justamente para diminuir o consumo de energia. E a gente estava lá dentro, não tinha nenhuma lâmpada ligada, não está nem inaugurado, mas dá para você ver a claridade que você tem. Isso é um investimento porque você está utilizando tecnologia, está utilizando a engenharia, está na tecnologia avançada. Eu quero fazer uma menção que as próprias construtoras, os prédios que estão sendo entregues agora, eles estão vindo num formato aí justamente para que dentro do seu apartamento você consuma menos energias, porque devido ao estudo dos ângulos, para que possa energia solar, onde nasce o sol, onde ele se põe. O reaproveitamento de água, posso até também dizer aqui para vocês, mas como estão fazendo isso? Há estudos isso, tenho acompanhado, tem um colega que é engenheiro, tem me falado isso. E tem uma outra questão aqui, Balneário Camboriú e Bola, só que não é papel de vereador, porque senão a gente está falando em renúncia de receita. Mas nós temos que sim
cobrar. Eu já, inclusive, fiz uma indicação ao prefeito municipal, que é o administrador da cidade, para que incentive os nossos prédios a ter, por exemplo, ter um telhado verde. O que é um telhado verde? Incentivar que faça plantações, ou até não só paredes verdes, telhado sustentável, que é onde você possa também cultivar, que você tenha lá um espaço verde, porque você minimiza o impacto do reflexo solar que vem. E aí você consegue também deixar mais fresco o ambiente que essas pessoas residem. É o que eu falei no início lá, meio ambiente tem tudo a ver com o ser humano tem tudo a ver com o meio ambiente. O próprio ser humano é do meio ambiente. E aí quando a gente fala na feirinha da Rua 200 aqui de Balneário Camboriú, que você vai lá para comprar as verduras, todos os produtos orgânicos que são aqui produzidos aqui Sim. na área rural de Camboriú. São produtos que são, o próprio ser humano está investindo em si mesmo, investindo em saúde. Se você está se alimentando bem, tu está pensando também, aqui você falou, a sustentabilidade não é só lixo, ela é um todo. Com certeza. Com relação aos nossos prédios, as futuras construções, se pensa e tem alguma lei que determine que eles têm que trabalhar a sustentabilidade com reaproveitamento de água, captação de água da chuva, energia solar, ou isso ainda não é uma determinação por lei? É determinação. Eu me lembro que eu era vice-prefeito de 2005 a 2008 e estava em discussão um novo plano diretor que está em vigor hoje. E antes mesmo dele, o vereador Nelson Newton protocolou um projeto na Câmara para que as construtoras tivessem reservatório de água, né? Depois foi colocado no plano diretor como as construtoras, os prédios que pudessem ter um incentivo fiscal na construção. Teriam algum benefício para ter essa captação de água. Com isso, serviu de exemplo para muitas residências em Balneário Camboriú que implantaram a captação de água de chuva. Muita gente tem uma caixa d'água, na água da caixa da chuva, cai a água da chuva ali. Quando ela extrapola, daí sim. É que vai para a rede. Senão ela usa para canteiros, usa para limpeza, tem gente que usa, tem caixas, essas caixas só para descarga de banheiro, liga um registro, quando a caixa está cheia, usa dali. Quando acaba dali, que não chove há muito tempo, aí usa a água da rede. Então nós temos sim, e nós temos assim, muitas casas, apesar de Balneário Camboriú ser uma cidade de poucas casas, está diminuindo, saindo das casas e vindo para os prédios, a Câmara de Vereadores está dando um exemplo, num projeto, investindo e patrocinando, inclusive, um projeto de alunos de engenharia de uma faculdade aqui que é a Avantes, que é da própria cidade. Então, é um projeto, se ficou caro, se é ideal, se não é, se a tecnologia que foi planejada já está ultrapassada, eu não tenho condições de dizer isso. Mas que é uma inovação e que já é uma demonstração na entrada da cidade de Balneário Camboriú, que nós já temos órgão público, é o primeiro órgão público, que com certeza alguns irão acompanhar esse procedimento da Câmara de Vereadores de captação de energia. Aqui dentro da Câmara de Vereadores, por exemplo, tem um projeto em andamento, menos papel, eliminação de papel nos gabinetes, investimento em tecnologia, né, investimento em qualificação dos funcionários. Nós teremos, inclusive, cursos aqui dentro da Câmara com a Escola Legislativa criada recentemente, a educação para o funcionalismo da Câmara, né, tanto dos gabinetes quanto da própria estrutura da casa, para fazer esse trabalho de usar menos produtos vindos da natureza para usar mais a tecnologia e economizar lá na madeira, no papel e tudo mais. Agora, como última pergunta e tema aqui para a gente abordar no programa, que já estamos chegando ao final, nós temos hoje se me fale a memória exata aqui, mais de 180 prédios em construção na cidade de Balneário Camboriú. Se estiver errado, me corrijam depois. E mais uns tantos a serem aprovados. Por que não esses prédios que estão em construções e os demais, já algumas regras de sustentabilidade já deveriam ser impostas pelo município? Por que isso não é feito para que as pessoas individualmente já se acostumem a morar em ambientes sustentáveis?
É possível se fazer isso ainda ou não? Os que já estão aí já estão e não tem mais o que fazer. Em construção e os que vão ser construídos? Muito boa pergunta. Mudou. No ano passado foi aprovado aqui nessa casa, o nome era Projeto Legal, um novo modelo e formato de projetos. E nesse projeto já contempla que seja tecnologia já voltada à sustentabilidade. Então isso vem mudando. Os que estão, antigamente, que foram aprovados, pode ser que ainda não fizeram uma adequação. Sim. Mas o futuro, todos vão ter, acredito, porque... Tem uma data já definida que a partir de tal data não pode mais ser construído sem sustentabilidade? Isso vai do construtor, que é incentivado. Agora, o próprio construtor, ele vai querer vender para o seu cliente também que seu prédio ele também investe em tecnologias e em desenvolvimento para ser ecologicamente correto, socioambiental. Sim. Então tem todas essas políticas. Então ele vai também querer usar isso e ele vai ter que entregar esse produto para o seu cliente. Então há também um investimento nesse setor. Balneário Camboriú tem uma das construções mais tecnológicas, digo praticamente do mundo, né? Porque aqui e é vertical a cidade, não tem nossas alternativa. Construções assim são exemplo para outras cidades. Você não vê os prédios tão bem construídos aqui que estão aqui em outros lugares que a gente tem aqui. Então há sim esse investimento. O Lacerda Balneário Camboriú está crescendo, mas volto a dizer, nós temos que começar a incentivar as pessoas que estão investindo nisso, principalmente aquelas pessoas que têm um terreno, por exemplo, e queiram plantar árvores. Há uma maneira do município isentar aquele IPTU. O município não vai quebrar o município se você isentar um terreno de você ter árvores lá que vai produzir oxigênio, que vai dar um âmbito de uma cidade não só verticalizado, mas sim... eu sei que são poucos os terrenos que são caros na nossa cidade, mas quem sim, até um terreno quero plantar, deixar tudo, construir, botar árvores lá, deixar nativo lá, incentivar essa pessoa, para que essa pessoa ela possa também deixar assim, daqui a um pouco ela não tem incentivo nenhum, ela vai vender, vai construir um prédio e assim vai ficar. Né? Que é a tendência. Esta lei, assim, no meu gabinete, tem a Vilma Gomes, que esposa do Valdir Gomes, eles têm um lote na rua 980, emprestado para um amigo, o amigo tem isenção de imposto lá, porque transformou numa horta comunitária. É uma horta, é uma agricultura domiciliar. Então assim, Balneário Camboriú, através da consulta de viabilidade, você já pode entrar hoje, qualquer empresa, no balcão da prefeitura e apresentar um projeto, consultar a prefeitura o que pode ser feito. E se não tiver previsto, propor aquilo e mostrar. Agora, quanto aos prédios em andamento, quando você vai fazer, uma construtora vai fazer um prédio, ela vê o público-alvo, ela vê o valor de investimento, ela calcula o custo exato, porque ela vai atingir um nicho de mercado. Ela pega a legislação existente e adapta o projeto dentro daquele custo ali. Quando você cria novos custos, você acaba intervindo no mercado. E não é a ideia do mercado em lugar nenhum do mundo, né? Não é o ideal você intervir no mercado depois que você aprovou algo para uma pessoa dentro de regras claras e honestas. Então tem que deixar terminar como está. Não pode ser exigir. Fazer mais. Não tem mais, porque quem comprou... Vai da consciência de cada um mesmo. Quem comprou. É que o investimento é feito em cima daquele jeito. Né? E era isso que eu quero agradecer. Mais uma vez estou satisfeito. O tema sustentabilidade é complexo. Já vou lhe dar um minuto final, então. Obrigado, já pode responder aí para o nosso telespectador. Tá bom. Pega o gancho aí, vamos lá. Esse tema ele é complexo. Não sou especialista. Acho que o vereador Jocely também não o é. Mas a gente tem muita consciência, a gente tem muita vontade de viver num ambiente bom, num ambiente tranquilo e deixar uma Balneário Camboriú melhor para quem vier no futuro nos substituir. Né? Então, e o nosso papel nesse momento é isso. O povo renunciou o direito de fazer suas regras e de administrar essa cidade, né, para nós, para que nós fizéssemos isso, o prefeito e os vereadores. Então, a gente tem sim essa consciência de fazer o melhor. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, vereador. Vereador Jocely, muito obrigado. Um minutinho para o senhor se despedir. Eu que agradeço a oportunidade, quero deixar uma mensagem aqui à nossa comunidade, não só a comunidade de Balneário Camboriú, mas todos que estão nos assistindo, que nós não temos que depender só do poder público.
Nós temos que depender também, nós temos que olhar para a gente. Nós temos que fazer a nossa parte. O poder público, ele por si só, ele vem fazendo as políticas para que a gente possa adaptar a elas. Mas os avanços tecnológicos que estão vindo, as mudanças que estão vindo, as culturas que estão mudando. Nós tínhamos uma cultura lá do passado. Agora nós temos uma cultura que está avançando a cada dia, cada ano tem uma cultura diferente e tem um projeto diferente. Então nós temos que fazer a nossa parte, é isso que eu quero deixar a mensagem. Se nós fizermos a nossa parte, pode ter certeza que lá na frente nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes vão colher esses frutos de hoje. Obrigado pela participação, conte com a gente sempre. Obrigado aos vereadores mais uma vez, obrigado a você de casa que nos acompanhou até agora. Um convite para que você continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá.